E os É. processos são cíclicos, né, assim, não quer dizer que essa imagem que a gente construiu hoje vai ficar para o resto da vida. Então, Uhum. assim, tem os momentos dela, né. Então a imagem que ela tem hoje é para o momento dela hoje. Ela Exatamente. precisa trazer autoridade hoje, mas daqui para frente, qual que é o motivo que vai trazer ela a fazer uma nova mudança, né. Então são processos cíclicos. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu estava, desde os 28 anos, em processos de autoconhecimento. Então foi cíclico. Eu tive momentos de mais leveza, que eu Hum, eu precisava, ver mais o meu lado, feminino. E uhum, teve um momento que eu precisava ver um pouco do meu masculino por um trabalho que eu fiz, uhum, que foi de liderar pessoas, só que daí eu precisava trazer um pouco mais de autoridade, mas de uma hum. forma no sentido de colocar ordem, nos processos que as pessoas faziam. Então, Sim. assim, eu precisava mostrar que eu tenho conhecimento desse assunto, mas ainda com aquela nutrição do feminino, né, que eu Entendi. precisava entregar, eh eh, a liderança acolhedora, no caso. Não Uhum. poderia Hum. mandar, não poderia ser chefe. Olá, começando outro Visagismo em Foco, e hoje nós temos uma convidada especial que veio de Blumenau e é cabeleireira e vai falar de toda a sua trajetória e especialmente como o curso que ela fez em 2014 afetou a vida pessoal dela antes de entrar para usar como uma profissional. É a Mari Milnitz. Olá, Oi, Mari, tudo bem? tudo Que bem? bom revê-la. Sim, prazer estar aqui. Estou muito 11 feliz. anos depois, É, e sua imagem está diferente, né? está. Teve um processo para chegar, né, Uhum. todas as etapas do autoconhecimento que eu tive com o visagismo, eu sempre apliquei na minha imagem para perceber como isso vai afetar, como eu vou me sentir, como as pessoas vão, se sentir comigo nesses Sim. processos. E você está aqui em São Paulo não só para fazer esse trabalho aqui de fazer o podcast, você também está fazendo uma mentoria com o Cláudio Germano, Isso, né? aham. E eu vou querer que você fale sobre isso também, porque eu acho importante que as pessoas saibam que existe essa possibilidade e que também muitas pessoas sentem essa necessidade de ter uma ajuda depois do curso Isso. a colocar isso em prática, porque muda muito, né? Sim. Primeiro, quando eu conheci o visagismo, que foi em 2013, 2014, 2014 eu entrei, nesse processo, eu eu apliquei primeiro para mim, Eu né. lembro que nós conversamos bastante, Isso, você tinha muitas dúvidas, muitas. Isso. né? E aí, como o visagismo trabalhava a imagem, eu estava nesse ano de 2014 com uma imagem minha, imaginando a imagem minha, porque eu Hum, estava me sentindo dessa forma. Só que a minha imagem não correspondia com aquilo que eu estava sentindo. sim. Aí foi um dos motivos de eu estar, correndo atrás do visagismo para entender como funciona e inicialmente aplicar em mim. Uhum. E esse processo foi longo, Foi né? longo, porque daí começou a entrar vários outros, outras formas de trabalhar algumas coisas para tirar essas travas de mim, né. Então Uhum, o visagismo ele foi o pontapé inicial, porque eu já mudei a minha forma de me ver. E uhum. daí com isso, eu comecei a trabalhar outros pontos para melhorar e para tirar essas travas dentro de mim. Eu acho isso importante para, tanto, o lado, vamos dizer, de um cliente, quanto um profissional compreender Uhum. que muitas vezes esse processo de autoconhecimento é bem demorado. Então para você, realmente encontrar a sua imagem não é um processo rápido, né. Exato, Para é. algumas pessoas, para você foi bastante demorado, Sim. né.
Aham. porque, é derrubar paradigmas, né, Exato. e coisas que são colocadas na cabeça como a gente deve ser ou não deve Isso. ser. Aham. Fale um pouquinho sobre isso. Sim. O visagismo, eu me considero naturalmente uma mulher que busca o autoconhecimento como uma forma de transformar, um caminho de transformar, né, Hum, porque eu acredito desde muito cedo, eu sempre via as meninas, da escola muito belas, mesmo sendo mesmo elas não conseguindo, ajustar a imagem, hoje eu uhum, tenho consciência disso, mas era muito natural naquela época, porque elas eram humildes. Mas eu hum, via a beleza delas, eu via o potencial delas se a gente, por exemplo, transformasse o cabelo dela ou colocasse uma roupa diferente, ela hum, ia conseguir, transferir a essência dela na imagem, mas como naquela época eu não tinha nem conhecimento, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, nossa, nessa idade? nessa idade eu via esse potencial nas meninas, enquanto que os outros viam aquele bullying, né, tipo, Entendi. e daí eu percebi assim: "Poxa, por que que as pessoas não estão vendo a essência daquela menina, né, por que que elas, essas crianças estão, diminuindo essas garotas mais humildes se elas têm tanto potencial quanto as que têm mais, Uhum, né, que são mais providas?". E nisso começou a despertar alguma coisa aqui que eu uhum, não sabia o que que era. uhum, E eu tenho também, a minha família é de artistas, uhum, digamos assim, que o meu pai é músico, é sim, artista, minha mãe é muito de criar também, ela é muito criativa. E uhum. com isso, eu me interessava bastante em fazer diversos. Estimulou a sua criatividade. Exatamente. Como naturalmente já herdei e foi estimulado também. Uhum, A minha mãe, ela sempre cortava o cabelo da gente, eu tenho 2 irmãos, em casa, porque naquela época era comum fazer isso. uhum, E com isso eu criava os meus cortes de cabelo com ela. entendi. Você E escolhia. eu escolhia. E assim, eu não sabia, hoje eu entendo por quê, mas eu sempre ia assim: "Cara, o que que eu vou, como eu tô me sentindo e o que que eu quero mostrar de criativo dessa vez nesse corte, né". Uhum, Aí eu explicava pra minha mãe como eu queria esse corte e ela fazia. E ela não era cabeleireira, ela simplesmente fazia né, uhum, intuitivamente. Isso era muito gostoso, porque as minhas amigas, elas adoravam todos os cortes que eu fazia com uhum. a minha mãe. E E não eram iguais ao não que eram eles estão. iguais, não. E foi, assim, mais para o ensino médio, que daí, assim, era um corte diferente, um corte de cabelo muito diferente. Uhum, Aí eu fui buscar, naquela época não tinha o Pinterest, não tinha nada, mas eu tive que trazer uma referência para minha mãe para ela entender uhum. como era para ser esse corte. Daí tinha revistas, eu fui pesquisando e tudo Mas você mais. imaginava? Eu imaginava e eu tinha que achar alguma coisa que fosse Semelhante para semelhante ao ela que eu compreender. queria. É. Aí eu trouxe para ela e ela cortou. Esse cabelo foi o maior sucesso daquilo que a gente criou. Ele era parecido com o que tá hoje, assim, Hum, mais despontado também, e trouxe, esse dinamismo que eu tanto queria. Antigamente eu não entendia, mas hoje eu via que o dinamismo é o que eu estava me sentindo naquela época, o que então, você que eu precisava. precisava, então É porque era o que. você tem um rosto bastante forte, né, Aham. e eh uma imagem dinâmica tira você de uma possibilidade de ficar muito estável, muito parada, que vai Sim, afetar o sua criatividade, né. sim. Aconteceu isso também de eu estar mais, estagnada, parada, porque teve esses momentos que minha mãe daí não cortava mais meu cabelo, daí ficava Igual a todo igual a mundo. todo mundo, daí eu, não sei, aconteceu alguma coisa lá que mexeu demais, que daí então comecei a procurar essa questão do visagismo, Entendi. porque daí eu comecei Você fez esse curso, você tinha quantos anos você fez? 28, Ah, você tinha? tinha 28 Ah, anos.
E Porque daí você sempre tem uma cara de menina, é, né. é uma característica minha. É, que é bom porque daqui a alguns anos todo mundo vai Sim, falar: "Nossa, como ela é jovem". aham. E aí, nessa época, eu já comecei, a entrar no mundo da beleza como cabeleireira. Uhum, E aí, nesse curso que eu fiz de cabelo, deu, assim, uma pitadinha do que é o visagismo. Aí isso me despertou, assim, uhum. justamente pela frase: "Criar uma imagem de acordo com as características da pessoa". Pronto, isso ali foi Então alguém, já tinha ouvido falar de mim. sim, exatamente. Porque era 2014, né, então Sim. já tinha esse movimento. Aí eu fui atrás, aí eu fui pesquisar, aí eu encontrei você. Uhum, Aí a gente começou a trocar essas ideias. E daí quando eu estava trabalhando no salão já, eu já estava trabalhando nessa época no salão, e eu percebia que aquilo que estava acontecendo, eh, essa questão de você fazer a pessoa como uma linha de produção, os cortes uhum, dentro de um iguais, padrão. isso, isso não fazia sentido para mim. Então Uhum. isso ainda mais, me despertou o interesse do visagismo, pela questão da criação da imagem. E é muito forte isso em Santa Catarina, Paraná, Uhum. é todo mundo igual, né, como se todo mundo fosse igual, que não é a questão, né. Sim, e eu acho que é mais, não sei se é cultural talvez, de ser algo mais padronizado, assim, né, mas Eu acho que tem alguma coisa, porque, é é uma sociedade muito paternalista, né. Então é centrado no paterno, e a mulher, né, meio, tem que ser submissa a isso, uhum, então ela tem que ser tudo é mais fácil ser todo mundo igual para ser submisso. sim, Isso é inconsciente, é um instrumento usado aham. que realmente ajuda a fazer com que todo mundo entre na linha, vamos Isso. dizer. E isso tem a ver com tradição, hã, alemã, que é muito forte, Uhum. né, e, isso você herda e vai levando, só que o mundo muda, então, Sim. as pessoas começam a questionar e falar: "Por que que eu tenho que ser assim? Por que Uhum. que eu", etc. Porque, na verdade, a característica das mulheres é de mais para o que a gente chama de colérico, né, Aham. mas tem imagens que não expressam esse colérico. Sim, Entro mais no melancólico, mais, organizado, mais controlado, etcétera, sim. né. E eu sempre me senti diferente disso, sabe, de ser o que eu chamo pra mim é ser mais selvagem, né. Não sei. Então, assim, tinha naquela época, nos anos 2000 no ensino médio, a sobrancelha fina. Isso é um Hum, é um ponto que também chamou muita atenção, que me despertou para essa área da beleza. uhum, Eu não concordava que as meninas mudavam a sobrancelha só por causa da moda, entendi. né. Então, isso isso me deixava chateada, porque a beleza da mulher, da menina lá, modificou totalmente. Tirou Uhum, toda a força, a expressão dessa menina, né. uhum. Então isso Sim, eu porque falava assim: "Poxa, você estava com uma sobrancelha tão, natural, tão das suas características". Hoje eu entendo, mas antigamente, como eu não tinha esse você é tudo intuitivo. tudo intuitivo. E eu não concordava, eu falava assim: "Poxa, por que que você fez isso?", né. Questionava as meninas, Questionava, é. e E elas ficavam bravas ou não? não, elas simplesmente falavam: "Ah, porque tá na moda". Ah, e não Também pensavam, não refletiam não, sobre isso? é isso que me deixava chateada, porque, Uhum, assim, é algo como se fosse vazio, né, é uma entendi. mudança vazia. Ela não sabia o porquê Uhum. dessa E mudança, nem se não incomodava que se você estava incomodava. questionando. É. E eu sempre me questionava muito, né. Eu Uhum. sou muito dos porquês. Por que que eu sou assim? Por que que enfim, aí Isso incomoda. incomoda. Aí eu fui foi esses movimentos dos porquês que me levaram a fazer tantos processos de autoconhecimento, né. Uhum.
E aí você foi descobrindo, você fez o curso, lembra que teve um impacto muito forte em você, Sim, né, uhum, porque começou a responder perguntas que hoje eu estou vendo que já estavam lá, sim, e você não tinha as respostas, só tinha os impulsos intuitivos, não era isso. isso? Aham, exatamente. E aí para colocar isso em prática, para você fazer um trabalho com o cliente, Uhum. como foi o processo? Sim, como eu fazia bastante para mim, né, eu estava nesse processo de autoconhecimento, eu timidamente fazia com os clientes. Mas como que quando você fala timidamente, como o que que você quer dizer? Você fazia uma consultoria ou o que que era tímido? A Sim, consultoria que era tímido? era uma consultoria, é uma consultoria que eu Hum, faço, só que é uma consultoria um pouco mais demorada, hoje que eu faço e o que eu estou buscando é algo mais prático, por sim. isso que eu estou nessa É, mentoria, porque né. o para ser viável no ritmo de salão, a consultoria não pode ser mais do que 20 minutos. É, pois é. Uhum, Então, isso que eu acho que a mentoria ajuda muito de ver, o Cláudio como eles faz, uhum. que porque o ritmo é muito rápido, ele tem muitos clientes, se ele leva 1 hora numa consultoria, não vai ele vai vai ficar tudo é como uma escada rolante que está indo devagar demais e muita gente atropelando um em cima do outro, né. Sim. E é isso que eu estou buscando, né, nessa mentoria para trazer algo mais prático para o dia a dia. Porque eu usava essa consultoria como algo, assim, mais, aprofundado, sim, e Uhum. mais completo. Isso incluía a forma de vestir, Sim, né, o cabelo, o corte do cabelo, a cor, mas eu estou buscando uma linha um pouco mais, prática e que atinja, assim, mais mulheres. sim. Porque se você demora mais, você seria entrar numa consultoria de imagem mesmo, Uhum, uhum. que seria um trabalho à parte, que depois você pode também Sim, fazer o corte de cabelo. aham. Mas é diferente do ritmo, dentro da sala de vamos dizer, sala de aula não, de sala o salão. E, eh, o que eu, digo, você tem que fazer a análise facial muito rapidamente, você tem Uhum. que treinar. Isso. Uhum. Então, que você possa olhar uma pessoa e já ver o formato do rosto, as feições, para começar esse, eh, em 20 minutos, que você possa fazer a pessoa começar um questionamento, Isso. e não esperar que a resposta seja imediata, Uhum. que você tenha o início de um processo. Uhum. Porque se você espera uma resposta imediata, vai ser frustrante, porque, como você mesma, você talvez é o primeiro passo que a pessoa precisa. Uhum. Exato. Então, você vai estimular a pesso com a leitura do rosto, você estimula a pessoa a refletir. É bem isso. Uhum. E não é de imediato que ela vai ter toda essa reflexão. Aham. Você já deve ter essa experiência da pessoa voltar e falar: "Eu estive pensando". Aham, exato. Acontece. E tem outros projetos que eu tô fazendo que vão precisar dessa consultoria mais, completa. Sim. Mas de primeiro ponto é como, o Felipe falou, que é fazer a pessoa pensar, o Hum, porquê dessa mudança que ela quer. uhum. Quem ela é, o que que ela deseja, o que que ela qual o papel dela na vida, o que que como que, qual parte da sua personalidade ela quer expor. Isso. Aham. É essa reflexão que eu quero plantar ali na minha Uhum. cliente, nos atendimentos que eu quero fazer, por isso que eu preciso dessa praticidade. Sim. E se não for, ele acaba sendo inviável, porque, eu já vi pessoas falarem que
inclusive, aí até uma crítica que existe em faculdades, falando que a pessoa tem que fazer um dossiê e não sei o quê, e se torna impossível. Uhum. O cabeleireiro não tem esse tempo. Você vai atender 10, 11, 12 pessoas um dia, fazer dossiês vão demorar muito, não Sim. tem como Uhum. você fazer isso. Você pode gravar, você pode, e entregar a gravação, que acaba sendo um dossiê para a pessoa levar para refletir em cima disso. Mas tem que ser prático. Uhum. Porque, o salão de beleza é é muito dinâmico e, dependendo, assim, qual é o público, se o público, se o valor do seu corte é menor, porque, o público é de menor, poder aquisitivo, tem que ser mais dinâmico ainda. Exato. Aham. Isso. Então tudo isso tem que ser adaptado dentro da sua realidade como profissional. Exatamente. É. E aí você pode ter um trabalho paralelo, você fala: "Bom, eu vou também dedicar um dia por semana para fazer uma consultoria completa", Completo, exato. que é Uhum. diferente, né. Exatamente, é. É isso que eu tô construindo aqui. Exato. Aham. Então, você tem praticamente você é cabeleireira, mas consultora de imagem também, Isso. Uhum. né. É. A questão da consultoria de imagem, ela veio como consequência, né, Sim, porque como eu sempre fui muito criativa, minha mãe sempre me estimulava a isso, meus pais, né, meu pai também, a questão da roupa sempre entrava também, sim. além do cabelo, do corte do cabelo, né. Uhum, Então, assim, a gente tinha muito essa questão de fazer uma roupagem das peças que a gente tem. Então, uhum. criar uma nova forma de usar o que a gente já tinha. Sim. Então isso me estimulou muito. Então, hoje ainda faço essa criação de formas diferentes de usar uma peça, por exemplo, né. Uhum. Então eu tenho muito isso forte em mim, então é uma construção que eu quero trazer também para as E minha pode ser cliente. que você fique somente na consultoria de imagem, Pode ser, né. mas é um processo que eu quero viver, né, de da imagem para o corte de cabelo, dessa questão mais prática, até o processo de imagem, completa, né. Sim, porque se você começa, eu acho que todo profissional, seja de sobrancelhas, maquiagem, ele tem que ter uma percepção do Do todo todo, sim. e tem que apontar se há algum conflito, um ruído na imagem, eh que, por exemplo, da roupa que não está combinando o cabelo, ou Uhum. que a maquiagem que a pessoa está usando já não é condizente com, a imagem que ela quer ter. Isso. Ou a sobrancelha, ou o que seja, né, Aham. você tem que olhar tudo. Ou olhar os dentes, os dentes não estão de acordo com quem você é. Sim, Você perdeu uma identidade, há um problema aí que está criando problemas que se você não consertar isso, você não segura aquele cabelo, você não segura essa exatamente. imagem, Aham. né. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes quando atendo no corte do cabelo. Eu pergunto, quais que são os cuidados que ela tem com o cabelo e também com a imagem dela, né. Então, Uhum, assim, eu chego a direcionar um pouco aquilo que a roupa representa na imagem, né. uhum, Então eu já dou ah, aquelas informações de, visagismo na forma de se vestir, sim, dentro da própria sem dar uma consultoria mais exato. profunda, É, né. eu dou uma pincelada, porque ela já precisa saber quais que são as mensagens das roupas Sim, que ela vai usar, né. sim, é fundamental, né, Sim, porque se faz uma imagem da mulher, se ter autoridade, e aí ela usa um monte de, babados, assim, ela destrói aquela vai imagem, exatamente, não vai né, isso é extremo, né, aham. mas, vamos dizer, nesse tipo de Isso. entender isso, Aham.
a linguagem visual eu busco fazer com que ela entenda logo depois do corte de cabelo, né. E entenda que você está dizendo que é quase um trabalho educativo, né, Exato, aham, é isso mesmo. que se as pessoas não têm noção, né. Uhum. E aí você aponta: "Olha, isso quer dizer isso, você tem que pensar assim", que vai educar o seu cliente, Sim. né. Aham. E, acontece bastante, assim, de vir mulheres, é muito pro mundo corporativo, né. Sim. Então, assim, elas buscam uma imagem mais, limpa, né. Então, assim, qual quais roupas eu preciso usar, qual é a linguagem visual que eu preciso usar para que traga que reforce essa autoridade nesse ambiente que eu tô. Então Uhum. isso já aconteceu com uma cliente minha, que ela estava num mundo diferente do corporativo e ela queria entrar nesse mundo corporativo que mostra mais a autoridade naquilo que ela estava Uhum. começando a fazer. Então a gente faz toda a construção de cor, imagem, e eu fiz esse direcionamento de roupa também. Uhum. Então, hoje ela segue mais confiante, ela já sabe, ela já automaticamente entende que linhas, que ela precisa usar para uma reunião, por exemplo, de entrega de algum, algum projeto, Sim, de né. apresentação Isso, de alguma então coisa para ela ter pra credibilidade, né. isso, exatamente. Então toda essa construção a gente teve, e é muito bonito ver, assim, que naturalmente agora ela consegue fazer essas escolhas, né. A gente faz um processo, a gente Uhum. faz a educação com Uhum. ela. E hoje ela já só mostra assim: "Ó, fui com essa roupa E e funcionou. funcionou". É E isso muito é legal, né. muito legal. Quando o resultado vem assim, é muito gratificante, né. Tanto para a pessoa que fez esse processo, como para a gente também, porque quando a gente trabalha com a imagem, isso é muito gostoso ver quando tem esse resultado, né. O que eu tenho falado, que eu não falei no curso quando você fez, é sobre os arquétipos, que é o Animus e o Anima, Ah, que sim. a Anima é a porção feminina na psique do homem e o Animus é a porção masculina no psique da mulher. Então, quando uma mulher como essa entra no mundo cooperativo, na realidade ela está buscando elementos masculinos da sua psique, assim, evidenciar, mas, sem perder a sua feminilidade. Isso, Esse é o grande desafio de achar isso. esse O equilíbrio, equilíbrio, exatamente. né. E fazer ela compreender, porque se vai para o outro lado, ela se masculiniza, Uhum. que não é o que ela quer. Isso. Então, assim, tem pontos que aconteceu quando a gente estava fazendo essa construção, eu vi assim: quando você está com essa imagem, você fica muito dura, mas será que é esse o objetivo que você quer comunicar?". Então ela Sim. ficava pensando: "Não, eu quero trazer essa autoridade, mas ainda manter o feminino". É exatamente isso que aconteceu como você falou. Uhum. E hoje, assim, ela traz esses elementos femininos no cabelo, né, mais, com ondulações, mais Hum. uma roupa um pouco mais, com linhas mais Retas, de firmeza, né. sim. E isso é importante, que saber como fazer esse jogo, como fazer e não exagerar para um lado ou outro lado, como que você faz esse equilíbrio, Isso, porque é fundamental para que ela tenha, sucesso, porque, por outro lado, nos homens, você tem que trazer esse lado feminino, porque o mundo executivo hoje, os executivos, pessoas dirigentes, eles têm que ter esse lado feminino de compreensão, de lidar com o outro, uhum, de tal, que a mulher já tem isso naturalmente. sim, uhum, É por isso que elas estão se tornando melhores líderes do que os homens, porque sim, os homens estão tendo dificuldade de expor esse lado, aham, que tem muito mais medo do que a mulher,
tem de se tornar se Aham, masculinizar. aham, É estranho isso, né. aham. Mas é a coisa fascinante da sua Sim. profissão, né. Aham. Uhum. E, assim, nesse processo é bem isso, esse equilíbrio de não tirar a essência da mulher, né. Que a mulher ela tá ali, ela tem esse feminino, né, ela não pode tirar o feminino por causa de um ambiente, no caso, né. Uhum. É esse equilíbrio que, É a gente porque tem busca, né. naturalmente esse lado de cuidar, de nutrir, Isso, porque de faz parte do processo dentro da empresa também, né. também, hoje, de você criar, equipes, de você de você, gerenciar essas equipes, de Uhum. escolher as pessoas, Exato. corretas e tudo. Aham. Então os papéis das pessoas estão mudando, Uhum. e isso eu acho que quando você educa o seu cliente, você ajuda ela a perceber e compreender essas mudanças, compreender o outro, compreender o que o seu, com quem ela ou colega ou, um subordinado que está com ela, que compreender, né. Uhum. E os É. processos são cíclicos, né, assim, não quer dizer que essa imagem que a gente construiu hoje vai ficar para o resto da vida. Então, assim, tem os momentos dela, né. Então a imagem que ela tem hoje é para o momento dela hoje. Ah, ela Exatamente. precisa trazer autoridade hoje, mas daqui para frente, qual que é o motivo que vai trazer ela a fazer uma nova mudança, né. Então são processos cíclicos. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu estava, desde os 28 anos, em processos de autoconhecimento. Então foi cíclico. Eu tive momentos de mais leveza, que Uhum, eu precisava, ver mais o meu lado, feminino. E uhum, teve um momento que eu precisava ver um pouco do meu masculino para um trabalho que eu fiz, uhum, que foi de liderar pessoas, só que daí eu precisava trazer um pouco mais de autoridade, mas de uma hum, forma no sentido de colocar ordem, nos processos que as pessoas faziam. Então, sim. assim, eu precisava mostrar que eu tenho conhecimento desse assunto, mas ainda com aquela nutrição do feminino, né, que eu Entendi. precisava entregar, eh eh, a liderança acolhedora, no caso. Não Uhum, poderia hum, mandar, não poderia ser chefe, né. sim. E Então esse processo foi bem interessante e que o visagismo me ajudou a construir essa imagem para trazer a força, mas de uma forma mais suave. e todo esse processo, você sente que você ficou mais crítica Sim. do que está acontecendo no seu, Aham. porque parece que você já era crítica, né, Sim. mas, o que que mudou nessa forma de ver as coisas, por exemplo, se você visse hoje uma pessoa como você via lá na época, fazendo suas sobrancelhas, destruindo a sua naturalidade, o como mudaria como você fala com ela? Você falaria com ela ou não? Sim. Hoje eu não falaria assim: "Ah, por que você fez isso?". Hoje eu falaria: "Qual é a comunicação que você queria trazer com esse formato de sobrancelha?". Uhum, Porque daí eu faria ela pensar sobre o assunto. uhum, Então, assim, fazer a pessoa pensar, é muito mais fácil trazer ela para esse lado do autoconhecimento e transformar com o propósito, uhum, do que simplesmente dizer que tá errado dessa forma. Então, assim, uhum, o visagismo ele não fala o certo ou errado, ele fala a comunicação disso. uhum, E é isso que hoje é mais fácil para mim, é ter esse pensamento crítico de o porquê disso, uhum. trazer esse questionamento para a cliente também. O porquê que ela quer isso, aí ela começa a pensar: Aí a "Tá, pessoa, mas é, será eu tenho um porquê? isso, Mas sempre tem um porquê. tem um porquê". Tem um porquê e as pessoas não sabem o porquê. E a gente, no visagismo, entrega o significado, a comunicação desse Sim, porquê, né. isso é fascinante, É porque a fascinante. pessoa, muitas vezes para e olha assim: "Hã?
E as O que que você quer dizer com isso? é, e às vezes a mudança que ela trouxe, ela depois quando eu expliquei o motivo, o que que isso vai reverberar no sentimento dela e como as pessoas vão enxergar ela nem quer, porque Sim, não faz sentido para o momento dela. porque não era isso que Não ela era queria. isso. Era o que talvez ela viu numa personagem ou enfim, né, são N motivos, mas não o que que ela estava sentindo. Eu lembro que muitos anos atrás, a Priscila Fantin, Uhum, fazia um personagem, ela era bem jovem na época, ela fazia uma novela, eu não sei se você se lembra dessa novela, e ela era uma moça meio rebelde, e ela vai, buscar o seu próprio caminho e ela fez muito esse papel fez muito sucesso, e na época as meninas mais jovens, vinham para o salão e pediam a imagem da Priscila Fantin. uhum. Só que a imagem dela não representava o que que aquele personagem, Uhum. fazia. Era uma imagem até de submissão. E Sim. elas punha, o cabeleireiro fazia a mesma imagem, Sim. e aí não funcionava. E elas ficavam confusas, deu uma coisa como uma foi até triste, porque eu acho que a pessoa pensava: "Tem alguma coisa errada Uhum, comigo?". uhum. Não era, é que a imagem não tinha nada a ver, Não é isso, não condizia com o que ela é ou naquele momento, não né. tinha nada a ver com o É, personagem. aham. E só que era o padrão da época. Isso. E, Uhum. então era mais importante ela ter o padrão da época para ser aceita e tal, do que ter uma coisa que realmente representava quem Sim. esse personagem era. Uhum, Então muitas vezes a pessoa pede uma coisa pela razão errada, né. uhum. É, Da mesma forma que as pessoas queriam uma coisa, achando que aquilo vai passar aquilo e não vai, né. sim. E instintivamente no eu lembro que teve um caso de uma moça que é uma cabeleireira, que ela sabia que a noiva com cabelo solto está dizendo que ela não está comprometida. E ela não sabia como dizer isso para a cliente, porque como que vai dizer: "Olha, você não quer casar, você não está comprometida com o seu Sim. casamento", etcétera. Então ela falou: "Olha", pegou umas fotos de noivas com cabelo solto Sim. e mas falou: olha para essas noivas aqui e me diz o que que você sente aqui". E ela ficou lá olhando, olhando, né, e ela olhou assim: "Parece que elas não querem casar". Olha só. Então, Aham. no íntimo sabia, A gente sabe. Aham. mas escolhia aquilo porque era o que todo mundo estava fazendo. Exato. É o que a moda estava ditando, que era o E aí foi: momento. "Pois é, isso que significa, então, por que que você quer essa imagem?". Aí a menina fala: "É, na realidade eu não quero casar, porque eu tô, noiva há 14 anos, não vejo sentido em casar, porque nós já estamos juntos". Olha só. Sim. E e então porque são símbolos, né, São simples. Uhum. que tem comunicação que nós sabemos Sim. que só que nós não sabemos isso conscientemente, né. Sim. E eu tive essa experiência do casamento bem recente, Ah, é, teve? aham, eu me casei esse ano, Uhum. e Ah, eu parabéns. obrigada. Hum, E eu realmente construí a minha imagem de noiva já dentro do visagismo, né, uhum, cor e visagismo. E assim, a gente tá junto há muito tempo, mas o despertar do casamento já vinha de algum tempo, mas se fortaleceu esse ano. uhum, Então assim, o meu cabelo ele já foi construído, né, o penteado, justamente para mostrar esse comprometimento. Então assim, eu naturalmente já me sentia comprometida, desde sempre, hum, eh, a minha imagem de noiva seria com o cabelo preso, sim. mesmo sem antes saber o motivo.
Uhum, E hoje com esse processo do autoconhecimento, do visagismo, já fui nessa linha do preso, porque mostrava esse comprometimento, né. uhum. E aí E funcionou e para você. funcionou. E assim, eu construí, essa minha imagem do casamento de noiva bem intencional. Foi Sim, bem foi intencional e com e é propósito. muito bom E é isso. gostoso. Eu me vi inteiramente eu mesma me casando ali, sabe. Eu mesma como pessoa, como essência no Uhum. altar. E esse é o diferencial, E é assim. muito importante para sentir isso num momento tão importante, né. Exato. E assim como no emprego, você sentir que você está certa, que você está ou que você vai num churrasco e você se sente bem lá, porque você não está lá executiva, você está lá Exato. Aham. então, que as pessoas compreendam como que possam se comunicarem socialmente através da imagem, né. Uhum. Isso é poderoso, né. É, é muito, e deve ser muito gratificante para você pra Nossa. pra aplicar isso Aham. nas pessoas e ver o resultado isso nas pessoas, Sim. né. E assim, e partir de um processo meu, eu acho que, foi muito mais intenso e vai ser muito mais intenso trazer essas informações para os clientes também, para as minhas clientes, né. Porque eu passei esse processo com intensidade. Então eu passei as minhas dores, eu fui trabalhar as minhas dores, eu construí uma imagem, com o processo, com o resultado das minhas dores, sabe. Então, foi bem intenso e realmente eu criei uma bagagem com ferramentas poderosíssimas que vai ajudar muitas mulheres, né. É, eu acho que, isso é fundamental, que você não consegue ajudar o outro se você não sabe quem você é Exato. e se você não se ajudou primeiro. É. É como todo psicanalista, ele tem que passar por um processo de psicanálise antes de começar a trabalhar como um psicanalista. Uhum. Então eu acho que todo visagista, se pretende ser um visagista, tem que passar por um processo verdadeiramente visagista, Isso. não o que se diz É, visagista, né. não, realmente é uma construção interna, né. É, É o interno para o externo, né. Então, realmente exatamente. colocar aquilo que você sente aqui dentro para fora. Infelizmente nós temos que terminar. Nossa, passou tão rápido. É, vai meio rápido, porque a gente se envolve com a Sim, conversa, é uma coisa muito foi um flow. gostosa, né. Aham. E agradeço muito, Mara, por você ter vindo, Nossa, eu que foi agradeço. ótimo revê-la, e boa sorte com todos os novos projetos que, deixe que as coisas aconteçam, Isso, amém. né. É. Obrigada. Muito feliz. E muito obrigado por ter vindo, e deixe os seus likes, deixe os seus comentários, e até o próximo Visagismo em Foco.